Não pode orar? Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, queremos te dar graças, Senhor, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos em comunhão para aprendermos mais sobre a tua palavra, Senhor. Te peço, Senhor, que venha em conta de cada um de nós, abra nossa mente, abra nosso entendimento, nossa memória, para que possamos assimilar tudo aquilo que foi ensinado nessa noite. Abençoa o nosso professor, abençoa o diretor dessa escola, Senhor, abençoa todos os familiares daqueles que aqui estão presentes e os que não estão presentes, aqueles que ainda vão chegar, que o Senhor seja com eles, seja com todos nós. É o que te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos na nossa primeira aula de profetas menores e encerramos a parte dos profetas maiores. Então, vamos passar um período de 7 aulas, porque é o período que vai durar as aulas do pastor no curso do bacharel, para que nós possamos fazer o câmbio de professores. E nesse período nós vamos estudar a respeito dos profetas menores, que compõem um número de 12 profetas, sendo esses profetas, como já ficou claro na nossa introdução aos profetas, que não tem a ver com o valor do profeta ou alguma coisa assim em relação a quem é maior ou menor em importância, e sim em quantidade de volume dos livros e talvez a extensão de ministério. Então, observamos que os demais profetas que nós damos, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, tiveram um ministério extenso, com mais, às vezes, mais de 50 anos de ministério. E alguns, né, podemos dizer, como o próprio profeta Daniel, apesar do seu livro não estar ocupando todo a sua vida nesse ministério de mais de 60 anos, mas nós vemos que ele é considerado como um profeta maior também devido ao volume que o seu livro preenche nos profetas. E os profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias, e esses profetas, quando nós estudamos, nós observamos a respeito das suas mensagens, que são algumas bem peculiar, outras com um estilo de vida um pouco diferente, como a do próprio profeta Amós, a do profeta Oséias, que é uma das que mais intriga os leitores da Bíblia, principalmente os estudiosos que chegam a pensar muitas coisas em relação ao livro do profeta Oséias, com a sua interpretação dos fatos ocorridos ali. Vemos um profeta como o profeta Amós, que eu fico encantado com a mensagem que ele nos transmite, por ser uma mensagem tão verdadeira para os dias de hoje. E outros profetas que compõem o cano do Velho Testamento e que na nossa Bíblia é considerado como profetas menores pelos os pais da igreja, os teólogos que organizou e compilou essa Bíblia que nós temos. Então, nós vamos observar, irmãos, que os profetas que compõem esse número de profetas menores, eles também não mudaram a sua maneira de anunciar a verdade com respeito a Deus. O que eles tinham que corrigir, eles corrigiam. O que eles tinham que transmitir de esperança, eles transmitiram. E as mensagens relacionadas ao Messias futuro também está contida nos profetas menores. Quando nós observamos o primeiro profeta, vamos dar como o profeta Oséias, ele retrata a respeito da ressurreição de Cristo de uma maneira simbólica, mas isso é até citado por Mateus, que é uma profecia relacionada aos 3 dias da morte de Cristo. Então, nós observamos que os profetas foram fiéis na mensagem que Deus lhe entregou para transmitir, sem mudar nem sequer uma vírgula. Como eu já falei, um dos profetas que mais encanta é o profeta Amós, por transparece na Bíblia que ele não era de muita cultura, mas de uma autoridade extraordinária na presença do Senhor. Então, nós vamos começar, irmãos, com o livro do profeta Oséias. O profeta Oséias, irmãos, segundo alguns estudiosos, ele é um dos profetas menos compreendido pelos estudiosos na Bíblia, e há muitos pensamentos em relação à interpretação do livro do profeta Oséias.
E por que não dizer que o livro do profeta Oséias, em sua totalidade, é bem pouco estudado? Se for perguntar, um exemplo que eu vou dar é que se perguntar assim para as pessoas qual o nome dos discípulos que Jesus chamou e ele deu o nome de apóstolo. Todos sabem que são 12, mas quando se fala, todos conhecem quem? Pedro, Tiago e João. Até por causa daquele hino de criança, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Mas as pessoas não têm consciência, às vezes, de Mateus, Bartolomeu, André, outro Tiago, outro Judas, e porque tinha dois Judas e dois Tiago, um João, o próprio Tiago que andava com Jesus, junto com João e Pedro, era o Tiago, irmão de João, e existia um Tiago, irmão de Judas, e Mateus, André, e outros apóstolos. Mas o mais conhecido é Pedro, Tiago e João. E da mesma sorte, em relação ao livro do profeta Osés, quase todos conhecem a história de que o profeta foi mandado por Deus a ir e casar-se com uma mulher prostituta e dela ter filhos. Essa é uma história que todas as pessoas conhecem o livro do profeta Oséias. E isso se resume nos 3 primeiros capítulos. Então, implica que do capítulo 4 ao capítulo 14 do livro do profeta Oséias, que contém muitas profecias, principalmente relacionadas ao futuro, muitas exortações, muitas comparações das coisas, a exortação que Deus deu ao povo, chamando eles ao arrependimento. Esses tipos de coisas não são pregados pelos grandes pregadores que falam do profeta Oséias, porque a única coisa que vem à lembrança deles é esse episódio um pouco estranho, que Deus lhe deu essa ordem, nós não questionamos, eu não estou aqui questionando o mandato de Deus, mas nós temos que entender que é algo um pouco estranho. Deus pegar um profeta e lhe mandar casar com uma mulher prostituta. E pelo que subentende pelo texto, várias pessoas conhecidas de Oséias teve alguma coisa com essa mulher, porque as mulheres prostitutas na época não havia como esconder que elas eram prostitutas, elas ficavam nas estradas ou em determinados locais que as pessoas iam ali e sabia que era prostituta. Se os irmãos observar o texto, ainda fala que mulher amada de seus amigos. Então, foi pessoas que é uma mulher que era conhecida diante da sociedade, não é alguém que ele pegou na cidade vizinha e trouxe para a cidade dele e ninguém sabia de nada. Então, uma ocasião um pouco estranha, mas nós não questionamos as ordens divinas, como Deus deu ordem, várias ordens um pouco estranhas na Bíblia, que os profetas cumpriram, como o profeta Ezequiel, que a sua esposa veio a morrer, o profeta Jeremias, que não casou, e outros homens de Deus que ocuparam a sua vida para Deus. Então, essa parte do livro do profeta Oséias ela é bem conhecida e, às vezes, mal interpretada também. Inclusive, existem linhas de pensamentos em relação ao livro do profeta Oséias que acredita que aquilo era uma visão. Mas em local nenhum da Bíblia fala que era uma visão. A Bíblia não fala que Deus lhe deu uma visão que ele estava casando com uma mulher de prostituição. Pode revirar o livro do profeta Oséias que não há isso. E sempre que a Bíblia fala que Deus deu uma visão para alguém, está relatado no escrito bíblico, como foi com Ezequiel, várias vezes com Daniel. Então, essa interpretação ela é descartada para uma pessoa que tem a mente centrada na hermenêutica bíblica para interpretar o livro do profeta. Mas existem homens, irmão de Deus, homens capacitados que, por algum motivo que eu não sei, que eles fecharam a mente para interpretar a Bíblia assim, pensando eles que isso põe em xeque o caráter de Deus. E uma coisa, irmão, Deus ele faz o que ele quer, diz Jó, que ele pode fazer o que ele quer. E uma das coisas, por exemplo, uma vez eu estava conversando com um rapaz e ele falando de política, e eu disse para ele que ele não tem que questionar isso aqui, irmão, eu particularmente não tem partido que eu defendo. Eu não sou fã de comunismo, porque o comunismo é uma mentira. Ele é bonito falado, mas na prática ele é uma mentira. Então, eu não tenho nada contra candidato, não estou nem aí.
Mas ele estava questionando por que que o Lula ganhou. E eu disse, ele ganhou porque Deus colocou ele lá. E falou que não concordava. Eu não concordo. Eu falei, mas você não concorda por quê? Ele falou, não. Eu falei, rapaz, a Bíblia diz que não há autoridade que não é constituída por Deus. Então, se o Lula está lá, é porque Deus colocou. E tem uma coisa, eu te convido a orar por ele, porque o apóstolo Pedro, junto com o apóstolo Paulo, nos exorta a orar pelas nossas autoridades. Falei, então você tem que orar por eles. E conversando, e ele pensou bem rápido que se o Lula entrou no poder pela mão de Deus, ele tentou defender o caráter de Deus. Eu falei, rapaz, você não precisa defender o caráter de Deus, porque você tem que entender que ele entrou no governo porque Deus simplesmente permitiu o desejo do povo. O povo desejou, o povo queria, Deus colocou, para que o povo entendesse e fosse punido pelos próprios desejos que se beneficiaria com aquilo. Falei, isso não degrina o caráter de Deus em nada. Em nada. Por exemplo, Deus falou através do profeta Samuel, falou para Saul, ir na terra de Agag, de Amaleque, e mata todas as pessoas, homens, mulheres, velhos e criança. Agora, você imagina um Deus santo, muito santo que Deus é, ele falando para fazer isso? Um Deus que a Bíblia fala que ele é misericordioso. Aí você pensa assim, mas se ele é misericordioso, por que ele mandou matar velhos, mulheres e crianças? Porque homem pode matar, né? Homem não tem problema matar, não. A mulher, velhos e criança ficaria algo meio estranho. Mas isso põe o caráter de Deus em dúvida de forma alguma. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia deixa claro que pessoas que não foram mortas devido à ordem de Deus causou prejuízo a Israel no futuro. Os irmãos podem ler isso no livro de Josué e contemplar no livro de Juízes o prejuízo que aquelas nações que Josué não destruiu causou para o povo de Israel, levando o povo de Israel à idolatria, levando o povo de Israel à escravidão, levando o povo de Israel a viver uma vida miserável e afastando do caminho do Senhor. Se eu não me engano, é Isaías, capítulo de número 27, que tem uma profecia que relata concernente ao Líbano, que entraria alguém lá e mataria velhos, mulheres e criança. E alguns anos atrás isso aconteceu no Líbano através do exército de Israel. E muitas pessoas não entendem, mas isso não põe o caráter de Deus em dúvida. Então, tão pouco, a parte do seu irmão Jonathan, e tão pouco o caráter de Deus poderia ser colocado em xeque em ele falar para um servo dele possuir uma mulher de prostituição. Então, as pessoas que defendem o fato dessas profecias e dessa parte do livro do profeta Oséias ser uma visão, é tentando defender o caráter de Deus. Deus não precisa disso. Outros interpretam como alegoria, que aquilo não aconteceu, simplesmente foi uma história que o profeta escreveu como um fato que não aconteceu, mas simplesmente para ilustrar. E é claro que a interpretação da ilustração é a interpretação correta, mas isso também é um fato que não é verdade. A Bíblia, irmãos, quando algo é parábola, ela fica claro que é parábola. A Bíblia é repleta de parábolas no livro do profeta Ezequiel, no livro do profeta Jeremias, no livro do profeta Isaías. Isso eu estou falando só do Velho Testamento, então contando as parábolas que no Novo Testamento fica clara, porque as pessoas que organizou a Bíblia colocou aquele subtítulo ali mostrando que é uma parábola. Com exceção da passagem do rico e Lázaro, que alguns defendem ser parábolas e outros não. É a única passagem da Bíblia que não ficou claro se é ou não uma parábola. Mas as demais todas tá bem claro que é uma parábola. Então, nós vemos na Bíblia que também essa passagem do profeta Oséias com Gomer não é uma parábola, e sim algo literal. Ele realmente casou com uma mulher, lhe teve como esposa, simplesmente para simbolizar a infidelidade do povo de Israel para com o Deus de Israel. O Deus que arrancou eles do Egito, o Deus que transformou aquela nação pequena em uma poderosa nação, um Deus que guardou aquele povo na caminhada do deserto, um Deus que fez coisas magníficas para que aquele povo reconhecesse a grandeza de Deus, e mesmo assim eles continuavam traindo Deus constantemente. Então, isso é os 3 primeiros capítulos do profeta Oséias, que as pessoas conhecem,
e as demais partes do profeta Oséias quase ninguém preocupa em estudar, pelo fato de que se empolgam com essa história do profeta Oséias, contada às vezes em púlpitos, através de uma pregação, e interessam ler, mas não ler os demais capítulos do livro do profeta Oséias. O pastor coloca aqui, irmão, que o significado do nome do profeta Oséias é libertador ou salvador. O nome do profeta Oséias, irmãos, quando você busca uma raiz, ele tem a mesma raiz do nome Josué, que é salvar. Então, tem a mesma raiz. E por que não dizer que o próprio nome de Josué, que nós conhecemos na Bíblia, o nome verdadeiro dele é Oséias, filho de Num, e não Josué. Foi trocado por Moisés pelo fato do significado, e a raiz do nome de salvar seria a mesma raiz. Então, simplesmente, Moisés resolveu chamar ele de Josué. O pastor mostra que o livro do profeta Oséias, ele sendo o próprio autor, fala que o profeta Oséias era filho de Beri. Possivelmente esse Beri era alguém conhecido. Sempre que a Bíblia não dá destaque no nome do pai de algum dos profetas, é porque essa pessoa possivelmente era conhecido na região, alguém com um nome bem destacado da região. Ou poderia ser um sacerdote bem renomado, ou simplesmente uma pessoa de outra tribo que todos o conheciam, talvez por um comércio, por algum feito que ele teve, alguma coisa que ele executou que lhe tornou conhecido na cidade. Então, o profeta Oséias era filho de Siberi, e ele era contemporâneo do profeta Amós, que nós vamos estudar, o profeta Isaías, que nós já estudamos, e o profeta Miqueias, que tem um estilo literário quase igual ao de Amós nas suas profecias. Mas cada um deles tem o seu estilo e entregam a mensagem de Deus de acordo com a necessidade do povo. E o pastor mostra aqui que a data aproximadamente que esse profeta executou seu ministério seria de 785 até 722, que foi o momento que o povo foi levado cativo para a Síria, que aqui findou-se o reino do norte, que é o reino de Israel, em 722. Então, o profeta pode ter tido um ministério de 38 anos. Não sabemos ao certo se essa data podemos fechar a questão, mas pode ser aproximada entre 36 a 38 anos que o ministério do profeta Amós durou. O profeta Oséias durou. E ele profetizou também durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que eram reis de Judá. Mas ele profetizou para o Reino Norte. Ele só profetizou nesse período que esses reis estavam no trono. E é até interessante que nós vimos 4 reis, e durante o período que ele profetizou no reinado de Jeroboão II, que reinou cerca de 41 anos sobre a nação de Israel, com a sua sede em Samaria. Isso está localizado em 2 Reis, capítulo 14, e versículo 23, que esse rei ímpio, que nenhum rei do norte foi um rei que temeu ao Senhor, é um período de 9 famílias diferentes usurpando o trono, matando, cometendo assassinato. Usurpando o trono, passou no Reino do Norte, por um período, me parece que 19 reis, todos eles ímpios. Nenhum desses reis temeram ao Senhor. O que conseguiu lembrar de Deus por um período bem curto de tempo foi o rei Acabe, quando ele matou Nabote. Deus prometeu em matá-lo, e ele rasgou as vestes, jogou poeira sobre a cabeça, e se arrependeu. Diz a Bíblia que Deus se arrependeu do mal que disse que ele faria, e lhe deu um descanso. Porém, ele seguiu nos mesmo caminho, e Deus permitiu que ele viesse a morrer. Então, o reinado de Jeroboão II foi um reinado muito longo, irmãos, 41 anos fazendo maldade em Israel, levando o povo à idolatria. O livro do profeta Amós, ele retrata isso com mais clareza em relação ao rei e ao sacerdócio que dominava o povo religioso nessa época. Mas nós vamos ocupar aqui com o profeta Oséias, quando chegarmos em Amós, falamos melhor disso. E o aspecto histórico do livro, melhor, o pastor coloca aqui que o caráter do profeta, ele era obediente, paciente nas difíceis ordens que teve que cumprir. Isso aí é uma questão que não precisamos nem falar da paciência que ele teve em ser traído por 3 vezes, e as 3 vezes ele trazer a mulher, e pela última vez ele só teve ela dentro de casa,
e, de acordo com o que a Bíblia chama isso, é repúdio. Então, ele a deixou dentro de casa, mas não teve mais nada com ela. Ela simplesmente era mulher dele, mas sem ter nada mais com ele. Ficou dentro da casa dele. Tudo por uma ordem divina. Então, isso aí declara o que é realmente paciência. Nós lembramos da paciência de Jó e esquecemos do profeta Oséias. E a obediência, irmão, dele é algo incondicional, porque nós vemos uma comparação entre ele e Jonas, que Jonas não quis obedecer à voz de Deus e ele simplesmente foi lá e obedeceu. É claro, irmãos, que nós questionaríamos, qualquer um de nós que aqui está nessa sala, iríamos questionar um mandato um pouco, vamos dizer bem claro, esquisito de Deus para nós, para que nós viéssemos a fazer. Talvez não precisaria ser como esse do profeta, que é esse mandato estranho de possuir uma mulher que tinha uma vida de prostituta. E nesse caso ele foi obediente, ele optou-se em obedecer a Deus e seguir o ministério que Deus lhe havia confiado. A obediência, irmãos, é algo que nos torna mais perto de Deus. É algo que Deus tem prazer nisso. Nós vemos que a desobediência é que trouxe toda a decadência na humanidade, quando o homem simplesmente desobedeceu apenas uma ordem divina, simplesmente pelo fato de desejar ser independente. Algumas pessoas sempre preocupam em interpretar em relação quando o diabo falou para Eva que ela seria igual a Deus. Irmãos, igual a Deus, qualquer criatura que tem um bom senso sabe que ele não pode ser. O próprio diabo, quando a Bíblia fala que ele disse: Eu subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, não queria dizer que ele estava dizendo que seria igual a Deus, igual o Deus eterno. Ele simplesmente queria ser independente. Ele não queria submeter-se às ordens divinas, e foi o mesmo que ele colocou no coração de Adão e Eva. Ser igual a Deus ali não era ser divino como Deus, e sim ser independente. E quando nós preocupamos não obedecer uma ordem divina, nós estamos declarando que somos independentes. Nós não queremos ter dependência desse ser superior que é Deus. E no caso do profeta Oséias, quando ele obedece, ele deixa claro que a dependência dele era unicamente de Deus. Mesmo que o mandato que Deus lhe otorgou era algo difícil, principalmente na época dele como um profeta conhecido, que se aqui, como eu falei, se mostrando que ele era filho de Beri, então as pessoas conheciam ele através do pai dele. E ele fez isso em obediência à ordem divina. Então fica bem claro que quando nós desobedecemos uma ordem de Deus, é porque buscamos ser independente e achamos que não necessitamos de estar subalterno às ordens do Senhor e estarmos subjugados por suas mãos. O fator histórico aqui que o pastor apresenta alguns aspectos, ele fala, olha, foi profeta em Israel no momento mais crítico do reinado. Esse realmente, mas era um período muito complicado do reino de norte, do reino de Israel, cuja Samaria era sua sede. Então, esse período aqui foi um período bem complicado. Houve períodos em Israel que a terra prosperou muito, principalmente nesse período de Jeroboão II. A terra prosperou bastante. Porém, a decadência espiritual era crítica no meio do povo. Aí o pastor mostra que para o reino do norte, Oséias foi o mesmo que Jeremias foi para o reino do sul, que o mesmo que Jeremias fez em Judá, proclamando a mensagem de arrependimento para que o povo largasse a idolatria e voltasse para os caminhos do Senhor, para que eles não fossem levados cativo à Babilônia, foi o que o profeta Oséias fez no reino do norte. Ele pronunciou as verdades divinas para que o povo de Israel voltasse aos caminhos do Senhor e não fosse levado cativo para a Síria. Porém, o povo permaneceu no erro, abraçou as coisas erradas, até que o reino da Síria veio, dominou Israel e levou todos cativos para a Síria. O profeta Oséias, o pastor coloca aqui que o profeta Oséias era em Israel, ele estava em Israel quando o povo foi levado cativo,
Israel, na época de Oséias, estava piorando demais e estava prestes a cair. Então, o reino de Israel estava prestes à sua decadência nesse período de Oséias, devido ao acúmulo de pecado que eles tiveram no período do reinado de Jeroboão II. Eles viviam de uma maneira muito deplorável aos olhos do Senhor. Então, Deus levanta o profeta Oséias anunciando o juízo divino sobre o povo e eles simplesmente viraram as costas para Deus, sem preocupar com o juízo divino. E isso, irmãos, não é diferente nos dias de hoje. Hoje nós ainda encontramos poucos pregadores que pregam o juízo divino, que pregam ainda que o Senhor Deus ainda é um Deus irado e que prega que Deus um dia há de trazer juízo a essa terra. Nós temos ainda um grupo de pregadores que fazem isso, mas o povo não tem sofrido essa sã doutrina que o apóstolo Paulo ensina. O apóstolo Paulo fala que chegaria um tempo que o povo não sofreria a sã doutrina. Eles teriam comichões nos ouvidos. Os irmãos que sabem o que é comichão, fazem assim com a mão. Amém? Então, poucos que não sabem. Comichão é coceira. Então, quando alguém vai coçar o ouvido, isso mais é homem que faz, mulher não é de fazer isso, enfia o dedo, chega até a rodar lá dentro. Então, ele tapa os ouvidos para que ele não ouçam. Então, ele não vai ter como ele ouvir nada. Isso implica que alguém que tem comichão, ele está sempre coçando a orelha, o ouvido, com o dedo lá dentro, e não tem como ele ouvir. Então, as pessoas nos dias do apóstolo Paulo já se encontravam assim. Como diz o irmão Zé, eu tenho cera. Tem bastante. Então, no período do apóstolo Paulo já estava assim, hoje não é diferente. Realmente as pessoas não estão querendo aceitar o que realmente é doutrina bíblica. E o apóstolo Paulo vai mostrando as dificuldades que os pregadores teriam no período dele para anunciar a verdade, e hoje não é diferente. Hoje, dependendo da igreja que você vai, o pastor que lhe convida já te anuncia, ou já joga uma direta, não uma indireta, o tipo de mensagem que você deve pregar na igreja dele. Hoje nós estamos vivendo, irmão, no período das mensagens que as pessoas se adaptam ao comércio evangélico hoje. Se os irmãos observar, de uns 15 anos para cá, os hinos têm sido hinos feitos para se adaptar ao comércio de hinos. E as pregações também são pregações boladas para que as pessoas se sintam bem com a pregação. Então, as pessoas não estão preocupando em ser profeta, e sim ser um pregador. Porque há uma diferença de você ser um profeta, que você tem compromisso, como eu falei, que as mensagens não mudaram dos profetas, desde os profetas maiores até esse que nós vamos dar sobre os profetas menores. Então, esse compromisso que o profeta teve e o povo não sofreu os ensinamentos do profeta Oséias, e hoje nós não somos levados cativo literalmente, mas o que nós encontramos, irmão, de pessoas em cativeiros dentro da igreja, pessoas que se encontram presa por alguma coisa na igreja, presa por, às vezes, depressão, presa por orgulho, algo mal resolvido entre famílias. E tudo por quê? Porque as mensagens fazem ficar confortável. Agora, quando chega um pregador e confronta esse tipo de coisa, as pessoas vão chorando lá na frente, ou choram lá no banco mesmo, procurando uma libertação. Porque é esse tipo de coisa que as mensagens têm que provocar libertação nas pessoas. Tem que trazer temor no coração do povo, a ponto que eles abandonam esse tipo de coisas que é errado e voltam para os caminhos do Senhor, que possam ser libertos pelo poder da palavra de Deus e se encontrar realmente adorando ao Senhor. Hoje, a maioria dos líderes de algumas igrejas, eles não querem que o povo aprenda a Bíblia, porque a Bíblia não fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí o texto vai falar assim, no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o versículo 36 fala, pois se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. E estudando esse capítulo, um dia eu fui pregar nesse capítulo, e eu concluí que conhecereis a verdade é um conjunto de doutrinas. Quando você observa que os fariseus debatiam quando a doutrina do Velho Testamento que revelava quem era Cristo. Então Jesus estava mostrando, olha, se vocês conhecessem a verdade,
vocês seriam libertos dessa mente pesada que vocês têm. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos libertos. O nosso espírito é liberto dessas coisas que prende. Mas quando nós conhecemos a Cristo, conforme o versículo 36 fala, e conhecereis a verdade vos libertará, pois se o Filho vos libertar, é quando Cristo vem e arranca a nossa alma da garra do pecado, da mão do diabo. Ele liberta a nossa alma. Então, primeiro a pessoa tem que libertar a mente dele, para depois se libertar dessas coisas. E hoje em dia os pregadores ou líderes não querem o quê? Que o povo conheça a verdade, porque se o povo conhecer a verdade, eles deixam de ser massa de manobra. Não vai ter como manobrar você da maneira, ao bel prazer de um líder, quando você conhece a verdade, porque de repente você vai levantar a mãozinha e vai falar, mas na palavra de Deus está mostrando assim. Aí eles não querem pessoa dessa forma. Eles querem pessoas que sejam massa de manobra. Isso, irmão, tô falando, então, fica bem claro, alguns líderes. Isso não tem a ver, eu ressalvo muitos homens de Deus que são verdadeiros com a palavra do Senhor, nós ainda temos, como Deus sempre preservou, seus 7.000 que não curvam. Sempre Deus preservou esses que permanecem anunciando a verdade. Desde o Velho Testamento, período novo, período dos pais da igreja, no período das trevas, levantou homens que permaneceu com a verdade, das trevas no período da Igreja Católica, na Reforma, nas decadências espirituais depois da Reforma, os avivalistas, Deus sempre levantou homens para que permanecesse anunciando a verdade. Então, sempre tem. Mas o problema é que hoje o povo não quer sofrer essa doutrina. É como nós falamos assim, fala no fundo da alma. Realmente, quando a pessoa quer ouvir a voz de Deus e abre o coração e os profetas falam, isso realmente muda vidas, fala na alma e liberta as pessoas. O pastor, irmão, dá aqui um esboço do livro do profeta Oséias. E esse esboço, ele mostra que do capítulo 1, a partir do versículo 2 até o capítulo 3 e versículo 5, fala da mulher infiel, como nós já falamos, essa parte bem conhecida do profeta Oséias, onde Deus fala para ele casar com essa mulher chamada Gomer. Ele casa com ela, eles têm 3 filhos. Os seus filhos, um chamava Jazriel, outra Lohuama e Loami. Esses 3 filhos que ele teve foi para simbolizar algo através da história do povo de Israel. E algumas pessoas, irmãos, alegam que o profeta Oséias, é só para os irmãos ficarem cientes, pode ter sido um padeiro por ele falar muito a respeito de forno, de pães e de padaria no seu livro. Mas isso não quer dizer que ele seja realmente foi realmente um padeiro. Nós não podemos alegar isso porque existem alguns profetas na Bíblia que fica clara a sua profissão. No caso do profeta Oséias, não descreve qual profissão que ele teve, mas alguns colocam isso, que ele pode ter sido um padeiro. Deus o chamou para profeta, lhe deu essa ordem, ele executou a ordem do Senhor, e tudo Deus mostrando através da infidelidade da mulher de Oséias era o mesmo que Deus sentia quando Israel fazia isso com ele. De todas as vezes que a nação de Israel prosperou pela ordem divina e abandonava o caminho do Senhor. De todas as vezes que Deus livrou Israel e eles vieram tomar caminhos sempre tortuosos que desagradavam os olhos do Senhor. Eles sempre buscavam, esqueciam das obras divinas e iam atrás de deuses, pensando que aqueles deuses poderiam fazer algo para eles. Quando nós estudarmos o livro do profeta Amós, vai ficar mais claro quais foram as obras do rei Jeroboão que levou a essa decadência ao povo de Israel. O profeta Oséias, meu pastor também coloca aqui que os filhos como sinais, como eu já falei, vou mostrar aqui para os irmãos o significado do nome dos filhos de Oséias. O primeiro filho dele, irmão, chamava Jazriel, que quer dizer que Deus espalha, mostrando que, através do primeiro filho, Deus iria espalhar o povo de Israel, iria tirar ele da terra deles e mandar para uma terra que eles não conheciam. Depois ele teve uma filha chamada Lohuama,
que quer dizer não amada ou desamparada, que Deus havia de desamparar a nação de Israel, não preocuparia mais com eles, não trazia mais livramento, deixaria eles no esquecimento para que quando viesse o reino da Síria os levasse cativo. E Loami, que quer dizer não é meu povo. Resumindo, os três filhos de Oséias traziam uma mensagem seguinte, que Deus iria espalhar esse povo pelo fato que desamparou eles, por eles já não ser mais o povo de Deus. Eu acredito, irmão, que é uma mensagem muito dura. Deus falar que vai deixar o povo viver da maneira que eles querem, porque eles não são mais povo de Deus, mas eles teriam uma consequência drástica por viver de forma desordenada, sem cumprir os padrões divinos que Deus deixou para que eles viessem executar através do conhecimento da lei mosaica. Então, isso trouxe um prejuízo enorme para a nação de Israel, e nós vemos isso através dessa simbologia do casamento. Aí ele fala mais: a mulher infiel, Deus castiga e restaura Israel, mostrando que haveria um castigo, mas uma restauração. Mostra, o pastor coloca aqui no esboço, que mostra o marido fiel, que era o profeta Oséias, sendo símbolo de Deus, que sempre foi fiel a Israel em tudo, porque, como eu já disse, irmãos, o caráter de Deus, ele em nada pode ser manchado. Deus, nele não há sombra de variação. Deus, ele é santo em tudo, justo em tudo, e é um Deus que a Bíblia descreve que o seu amor é algo que não tem como descrever em palavras. João fala bem claro no Evangelho que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira é porque não tem algo para explicar, não tem como falar a maneira que foi que ele amou o mundo. E quando fala que ele amou o mundo, ele está falando pessoas, e não o cosmo, o sistema ou o mundo planeta, e sim falando de pessoas. Ele amou as pessoas de maneira que não tem como descrever. Então, o amor de Deus era imenso. Isso da mesma forma da fidelidade de Deus. O interessante é que o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele vem descrevendo algumas coisas que nós fazemos com Deus, e ele fala que se nós deixarmos a Deus, ele nos deixa. Mas se nós formos infiel a Deus, ele fala assim, ele permanece fiel porque ele não muda. O caráter de Deus, irmãos, é imutável. Ele, no seu caráter de perfeição, de amor, de justiça, ele e de fidelidade, ele é imutável. As nossas falhas, elas nos distanciam de Deus, mas Deus, ele é tão fiel que quando nós arrependemos, ele está pronto ali para nos perdoar. E sem lançar em nosso rosto o que nós fizemos. Sem preocupar em falar, eu vou te perdoar, mas você fez isso, hein? Como nós fazemos com as pessoas que nos pedem perdão. Deus não, você pediu perdão, foi lançado no esquecimento, em momento nenhum. O diabo sim tenta fazer com que você lembre o que você praticou, mas Deus não, em momento nenhum. Não precisa pensar, tem pessoa que pensa que é o Espírito Santo, o Espírito Santo não. O Espírito Santo não está te lembrando de um pecado que você confessou. Quem está tentando acusar é o próprio inimigo. O Espírito Santo não. O Espírito Santo já te levou a reconhecer que pecou. A partir do momento que você reconheceu que pecou, é que o Espírito Santo te convenceu. A Bíblia se ensina que ele, quando viesse, nos convenceria do pecado. Então, nós, quando arrependemos, é o Espírito Santo que nos convence e Deus nos perdoa. Então, nunca que vier algo na sua mente, pensa que é Deus, o Deus que está te acusando, ou o Espírito Santo. O Espírito Santo não acusa ninguém, irmão. Quem acusa é o diabo. O próprio nome daquele infeliz é acusador. Ele que acusa, tentando fazer com que a pessoa desacredite que ele foi perdoado. Mas quando nós confessamos, irmão, seja o pecado que for, diz a Bíblia que Deus é sempre fiel para nos perdoar. O profeta Isaías fala que o nosso pecado, mesmo que eles forem negros como o carmesim, ele se torna branco como a lã. E ele pode ser escuro, mais escuro, que Deus faz ele ficar mais alvo que a neve. Isso é bem interessante, porque nós aqui vivemos num país que sabemos o que é neve. Os irmãos já reparou que quando a neve vem, ela tampa tudo. Ela cai, tampa tudo que está embaixo, nós não conseguimos ver nada. Isso é como Deus faz conosco. Agora, o mais interessante é que quando ele cobre nossos pecados é para ninguém ver. Mas quando ele transforma ele alvo como a neve, os irmãos também já presenciaram isso,
quando vê a neve, que ela fica clara, que chega até a arder o olho, assim é o que Deus faz. Quando cobre os seus pecados e ele te perdoa, o seu pecado fica assim, que as pessoas não conseguem enxergar o que está embaixo. Porque tudo que Deus perdoou já foi esquecido, já foi apagado, já ficou no esquecimento. O homem não tem que ficar buscando o pecado de ninguém para lançar em cara de ninguém, se o próprio Deus não faz, porque ele é fiel em tudo. Aí fala da infidelidade de Israel, que é o símbolo, como eu falei, da infidelidade de Gomer, o castigo de Israel, que foi o cativeiro, que foram para a Síria, ali morreram quase toda o povo das 10 tribos, ficou um número bem pequeno espalhado da nação de Israel, e mostra o amor fiel de Deus, do capítulo 11 ao capítulo 14, que foi a promessa que Deus fez em restaurar a nação de Israel, como tem restaurado constantemente, restaurou nesse período, restaurou no em 48, tem restaurado, tem dado vitória para aquele povo, tem guardado a nação de Israel constantemente. O pastor mostra alguns destaques do livro. Ele fala que o profeta Oséias, irmãos, ele denunciou o prejuízo, o perjúrio e a mentira. Nós vemos no capítulo 4. O que é perjúrio? Era que as pessoas falavam coisas colocando o nome de Deus no meio quando aquilo não era verdade. Eles faziam, é, contavam as suas mentiras utilizando o nome de Deus, levando o povo a acreditar naquilo, quando na verdade tudo era mentira. Eles estavam fazendo juramentos mentirosos para buscar enganar o povo. E quando a Bíblia condena o perjúrio, é porque é utilizado o nome de Deus em vão. E um dos 10 mandamentos é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, isso era o que eles faziam. Eles colocavam o nome de Deus, as ordens divinas, os mandamentos divinos para poder enganar o povo, levar o povo ao erro e até usurpar a coisa do povo. E Deus, o profeta Oséias, veio condenando esse tipo de coisa. Assassinatos, no reino de Jeroboão, houve muitos assassinatos, no reino norte nem se conta. Todas essas 9 famílias que passaram ali, elas roubaram o trono através de assassinatos. Elas foram matando pessoas e ocupando o trono. Isso foi denunciado pelo profeta Oséias, esse derramamento de sangue e assassinato que era enorme nesse período do rei Jeroboão. Quando você estuda o livro de Reis, o livro de Segundo Reis, você observa que desde a divisão do povo de Israel em 10 tribos no Reino Norte e 2 tribos no Reino Sul, você vê o Reino Norte indo de decadência a cada momento pior da vida. Cada rei que subia no trono era um rei pior do que o outro, fazendo coisas desagradáveis ao Senhor e buscando tirar a vida de pessoas que poderiam ameaçar o seu trono, buscando destruir famílias e oprimir o povo e fazer coisas semelhantes. Ele mostra que nesse período até gangues existiam, no período do profeta Oséias, grupinhos de pessoas baderneiras que preocupava em tirar a paz do povo naquele período e preocupava em cometer assaltos e esse tipo de coisa em meio à rua. Então, isso implica que passar por Samaria nesse período era perigoso. Era algo um pouco constrangedor atravessar Samaria, os viajantes que passavam ali, porque existia esse grupo de pessoas baderneiras e que eram ladrões, que gostavam de saquear as pessoas. Ele mostra o sacerdócio assassino, os homens que foi escolhido pelo rei Jeroboão II para ocupar o sacerdócio nesse período, irmãos, que não era um sacerdócio ordenado por Deus. No livro do profeta Amós, eu vou explicar isso melhor. Era um sacerdócio falsificado. Os irmãos me desculpem a realidade, era um sacerdócio falsificado. Eles não eram da linhagem de Arão, não eram da tribo de Levi. Foram pessoas que ele constituiu como sacerdote, que eram pessoas da sua confiança. Por ser da confiança deles, colocou como sacerdote. Por quê? O rei Jeroboão ficou com medo que o povo descesse até Jerusalém para adorar a Deus no templo. Então, o que ele fez? Fez 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Samaria, para que o povo não fosse até Jerusalém para buscar o Deus Jeová,
o Deus de Israel. Então eles passaram a adorar o bezerro de ouro do rei Jeroboão e prestar culto a esse bezerro de ouro, levando o povo a essa idolatria. E o sacerdócio que existia ali era um sacerdócio que estava do lado do rei. Então, por exemplo, se você não quer estar do lado do rei, ele te apresentava o rei e eles te matavam. Isso quando o próprio sacerdote não matava, porque a pessoa queria desobedecer uma ordem divina, ou melhor, uma ordem do rei. Quando a pessoa não aceitava que as ordens do rei Jeroboão era correta, ou que eles entendiam que a lei de Moisés ensinava que não se podia entrar num período de idolatria, eles eram executados ali, porque o sacerdócio ali era bem remunerado, irmão. Quando o sacerdócio é bem remunerado, nesse período de pessoas apóstatas, o que eles fariam? Nada vai atrapalhar o nosso jeito de ganhar dinheiro. Então, vamos matar quem entrar no nosso caminho. Essa era a razão. E será que hoje, irmão, não temos pessoas dessa forma? Que essa preocupação com a finança, eles passam em cima de tudo, se for possível? Hoje, o que nós vemos, irmão, de pessoas bajuladoras na igreja por causa de questões financeiras, por status, não é pouco. Como diz o nosso irmão José de Souza, sistema. Irmãos, é vergonhoso, nós temos que falar isso, mas é uma realidade. Quando a igreja se adere ao sistema. E quando nós temos pregadores que falam a respeito disso, eles são criticados. Esse camarada está falando coisa aí. Aí alguns falam assim: olha a igreja dele lá, a igreja tem pouca gente. Essa é a razão, ele tem inveja de nós que temos megas igreja. A realidade, irmãos, que existe megas igreja de bons pastores, pastores homens de Deus, que estão na caminhada cristã há muitos anos, tem igrejas grandes, e existem pastores que têm igreja pequena. Mas se os irmãos for olhar, a maioria das igrejas que cresceram de uns 20 anos para cá foram igrejas que não anunciam a Bíblia como ela tem que ser. E através de um grupo de pessoas bajuladoras e que se aderem ao sistema, como disse o irmão José Carlos. Se adere ao sistema e se você está do meu lado, você serve. Se você não está do meu lado, eu conheço uma igreja que abriu pouco tempo aqui em Worcester, que o pastor era até um pastor com um ministério muito promissor no Brasil na época, cometeu alguns pecados no Brasil, não preocupou em se arrepender, foi do Brasil para o Canadá, o pecado seguiu ele, como a Bíblia diz em Êxodo, que o seu pecado te seguirá, se você não arrepende. Lá no Canadá, ele praticou os mesmos atos, veio para a América, praticou os mesmos atos, abriu uma igreja, porque o que ele sabe fazer é ganhar dinheiro através de igreja. E o camarada, irmão, tem uma oratória fora de série. Ele é bom de retórica e de oratória. Ele fala muito bonito e vou ser sincero, é um pregador extraordinário. Isso aí eu não posso tirar os méritos dele, não. Hoje tem uma igreja super cheia, mas qualquer obreiro que for para lá, qualquer um dos irmãos que é obreiro for para lá e já fala. Pegou? Ah, você é pastor, sou evangelista, presbítero, ó, vou te avisar. Aqui quem prega é só eu. Aqui você pode vir, aqui você é membro. Você vai ficar aí, você tem tio de pastor, mas você não faz nada aqui não. Por que, que ele não te deixa fazer? Porque se você falar alguma coisa que está fora da linha de pensamento dele, você vai complicar a renda financeira dele, porque a igreja para ele virou uma empresa e não o reino de Deus. Não é reino de Deus mais, já é empresa, é fonte de lucro. O povo, como eu falei, virou massa de manobra. Essa é uma realidade, virou massa de manobra na mão dessas pessoas. Então, hoje não é diferente. Nós o que a Bíblia mostra para nós hoje, mas para nós não cometermos os mesmos erros. Um sacerdócio que não foi constituído por Deus veio a se levantar e ele durou um período muito longo no reinado do norte. Um período muito longo, até que eles foram levados cativo à Síria, esse sacerdócio falsificado durou. E hoje nós vemos pessoas que não têm ministério fazendo essas coisas, ou pessoas que já teve e por não querer se arrepender, hoje estão vivendo de maneira desordenada, simplesmente por questões financeiras. Aí ele mostra sobre o adultério que foi pregado pelo profeta Oséias. Nós temos que entender, irmãos, que adultério, nem a palavra adultério, claro, se nós formos olhar dentro da etimologia da palavra, adultério é quando há relação entre casais. Um casado trai a sua mulher com outro casado. Isso é adultério. Fornicação é sexo entre solteiro. Prostituição
que no termo teológico engloba todo tipo de sexo que é ilícito, e nós temos a prostituição, que na nossa língua portuguesa é o sexo vendido. Mas no termo teológico, prostituir é todo tipo de sexo ilícito, que é a palavra é a mesma, porneia ou pornos, que quer de onde vem a palavra impureza, que é pornografia, de onde vem a palavra fornicar, dependendo do contexto, você vai sempre achar a palavra porneia. E a palavra porneia também é utilizada para adultério. Então, adultério que o profeta Oséias está condenando aqui não era o sexo só entre casais, era qualquer tipo de sexo desordenado que não era cercado por um casamento. Qualquer tipo de sexo fora do original foi condenado pelo profeta Oséias. Não importa a ordem, todos esses tipos de sexo, homossexualismo, adultério entre casais, fornicação, sexo vendido, tudo foi condenado pelo profeta Oséias nesse período do rei Jeroboão, que tudo isso era muito normal. Eles, antes do Império Romano chegar, que para eles tudo era muito normal, a promiscuidade, no reinado do rei Jeroboão, a promiscuidade era muito normal nesse período. Era quase uma Sodoma viva no período deles. É restaurado uma Sodoma. Para eles era tudo muito tranquilo. Fala da perversão e a falsidade que existia no meio do povo, essa perversão fala da falta completamente de vergonha na cara do povo que levou a viver uma vida completamente desordenada na rua, fora dos palácios, dentro das muralhas e fora das muralhas. Hoje, irmãos, nós vemos essa falta de vergonha descarada que nós temos no mundo hoje. Bem dizer, quase em todos os países hoje, esse tipo de coisa de promíscua é normal, é louvável, é batido palma e se torna centro de reportagem, onde as pessoas ficam ali, os repórteres parecendo um bando de palhaço, aplaudindo esse tipo de promiscuidade na rua e achando que está tudo normal. Ou quando se vai deturpar a mente de nossas crianças na escola, eles acham isso tudo muito bonito. E pessoas que foram constituídas para o ensino acadêmico estão tentando ensinar doutrinas que desconstroem um bom caráter moral nas crianças e nossos adolescentes. Então, hoje não é diferente. O período do profeta, do rei Jeroboão, hoje é muito vivo no nosso período. O irmão coloca que a promiscuidade no Brasil realmente tomou conta. E sabe o interessante, irmão, que a promiscuidade no Brasil, esse país que nós vemos aqui, ele é o centro de toda coisa errada que espalha no mundo. Tudo enquanto é coisa desagradável, que é contrária à palavra de Deus, que acontece na América, eles lançam a ideia e os países que são adeptos a esse tipo de cultura abraçam com muita tranquilidade. Todos os tipos de coisas que a América fez, que tentam desconstruir um caráter de família, os valores de uma família, a América passou, como nosso irmão José de Jesus coloca, que é uma vitrine. Passou e o Brasil abraçou com todas as forças. Então, nós vemos esse tipo de coisa, a falsidade naquele período era muito grande, a aparência de uma coisa que não era. E nós não podemos aceitar esse tipo de coisa em nossas vidas, principalmente como cristão. Viver uma vida falsificada na presença do Senhor e até, por que não dizer, de ser falsos para com o nosso semelhante. Nós temos que ser verdadeiro. O apóstolo Paulo fala assim: olha, deixai a mentira. E não está só aí, deixar a mentira é muito bom, mas ele vai falar, e falar é verdade um para com os outros, porque vós sois membros do mesmo corpo. Então, nós não podemos ser falsos para com nossos irmãos. E isso era muito normal também no período do rei Jeroboão. Cada um vivia como queria. E não precisava de ter um bom caráter para viver com seu irmão. Eles viviam sem pensar que o que eles faziam podia trazer prejuízo. Para eles era normal aquele tipo de coisa. E a pior coisa que existe, irmão, em nossas vidas é quando nós achamos que é normal, quando nós começamos a fazer coisas erradas, e aquilo já não nos fere mais, aquilo já não toca em nosso caráter, que aquilo está errado, e nós começamos a fazer como que aquilo fosse algo normal. O certo virou errado. Ele vai mostrar mais a idolatria, que no período do rei Jeroboão era eles abandonar o Deus Criador e vir adorar essas duas imagens de bezerros que existia em Samaria e em Betel.
que era a idolatria de imagens, realmente, mas nós vemos que a idolatria vai além disso. Idolatria é quando nós colocamos toda a nossa adoração em um ídolo que não é o Deus eterno. Quando nós dirigimos a nossa adoração, aquilo que deveria ser para Deus, nós colocamos outro ser ou outra coisa no lugar, se torna idolatria. O primeiro lugar, irmão, na vida de um homem, de uma mulher, dentro do lar, na igreja, o primeiro lugar sempre tem que ser de Deus. Se nós ocuparmos qualquer parte da nossa vida com outra coisa, em sentido de adorar e não for Deus, é idolatria. No período desse povo, era a imagem. Hoje nós vemos pessoas adorando homens, adorando tantas coisas que não é Deus, adorando essa promiscuidade. Os homens lá fora, as pessoas lá fora da igreja, eles vivem uma vida desordenada. Nós entendemos pela falta de conhecimento. Agora, o povo de Deus, irmão, eles não podem viver uma vida assim. O povo de Deus tem que ter uma vida voltada para Deus, uma vida que Deus sempre é o centro de tudo. Então, idolatria é isso. E o profeta Osés, ele condenou esse tipo de coisa. Nosso irmão Zé de Souza, hoje ele está um poeta aqui, ele deixou bem claro que é a idolatria evangélica. E realmente, irmão, isso tem a chamada idolatria evangélica, onde as pessoas passam a idolatrar hinos, coisas, pessoas, esses apetrechos que eles têm colocado dentro do culto, são coisas que realmente, muitos amuletos que parece que está dando mais força do que Deus. Então, esse tipo de coisa é uma realidade. É, essas coisas, irmão, foi banida no período da reforma, no período dos pais da igreja. Eles tiveram muito cuidado para nos preparar todo esse conteúdo teológico que nós temos hoje, e pela falta de interessar por esse conteúdo teológico, se aprofundar no conteúdo teológico bom, as pessoas estão colocando coisas no lugar de Deus, colocando muitas coisas, irmãos, que não é Deus, e anunciando um evangelho é, muito fraco, que não dá força para o povo de Deus, um evangelho que não sustenta a igreja do Deus vivo. Ele mostra mais a embriaguez, que isso era muito normal também nesse período, devido às orgias e festa. Dentro de um palácio de um rei ímpio, o que mais tinha era festa. Se você for comparar, quando você vê a história desses reis no livro de Reis e no livro de Crônicas, você vai ver que o prazer deles era viver em orgias e prazeres de bebedice e comer. Esse era o prazer desses reis na época, cercado de pessoas que eles bajulavam e que era idolatrada com o rei e obedecia às suas ordens. Quando você vê isso na vida de Davi, esse tipo de coisa não fazia parte no reinado de Davi. Davi estava sempre preocupado com as coisas de Deus. Por que não dizer que durante o seu reinado ele compôs cerca de mais de 70 salmos? Então nós vemos que a ocupação de Davi era com o reino de Deus. Ele tinha preocupação com a glória de Deus. Você vê isso no período do livro de 1 Samuel, no livro de 2 Samuel, melhor dizendo, as obras de Davi. O que Davi fez, as preocupações, as guerras. Ele sempre presente nas guerras, até que ele quase foi morto em uma guerra por um gigante e ele foi impedido de sair mais à guerra, porque já estava velho. Mas todo o período da sua vida, com exceção do fato de Batseba, Davi esteve preocupado com o reino de Deus, ao contrário dos reis do norte, que sempre preocupado em encher a barriga e se embriagar com os vinhos que eles tinham na época e os licores para que eles pudessem sempre. Irmãos, imagina um palácio que a festa era 24 horas, 7 dias da semana, que as pessoas não paravam com as suas festas nesse palácio. E no rei Jeroboão não era diferente. Tudo isso resultou em quê? Em um abandono total de Deus. A apostasia dominou o povo de Israel, o reino norte, nesse período. O período de 41 anos do reinado de Jeroboão foi um período de maior decadência do povo de Israel, que resultou no cativeiro. Eles tiveram umas prosperidades inigualáveis que o reino de Israel nunca teve, nem no período de Acabe, que roubavam terra das pessoas. Ele roubou muitas terras, mas nem nesse período o reino prosperou tanto como o reinado de Jeroboão. Sabe o exemplo que eu tiro nisso? Que nem sempre, porque tá dando certo,
está sendo aprovado. Os irmãos sabiam disso? Que nem porque está dando certo, está sendo aprovado por Deus. Tem pessoas que acham assim, ah, se a minha igreja está crescendo, está dando certo, Deus está agradando de mim. Outros pensam, estou pregando, Deus está salvando alma, está batizando com o Espírito Santo, Deus está agradando de mim. Então, às vezes, ele sabe que ele cometeu alguma coisa de errado, mas não pediu perdão, não consertou com o que ele precisa de consertar. É, como nossos irmãos Edson fala, ficou gordo, ele ficou inchado. É como a própria Bíblia fala de Israel, chamando de Jesurum, fala em Jesurum engordou e deu coice, ou seja, ficou soberba. Então, por exemplo, olha um exemplo que eu tenho na Bíblia quando eu falo que não é porque deu certo que Deus aprova. A Bíblia diz que Deus falou para Moisés para ele bater na rocha. A primeira vez ele bateu e saiu água. A segunda vez, Deus falou para ele: fala com a rocha. Ele estava tão irado com o povo de Israel que ele foi lá e bateu na rocha de novo. Quando ele bateu na rocha, a rocha deu água. A rocha deu água de novo. E Deus mandou ele falar e ele bateu. Mas o povo precisava beber água. Então Deus tem compromisso com a palavra dele. O povo bebeu água da rocha que Moisés bateu ao invés de falar. E o que custou isso para Moisés? Custou a entrada dele na terra prometida. Deus falou para ele que porque ele não obedeceu à ordem de Deus, ele bateu na rocha ao invés de falar, ele não ia entrar na terra prometida. Deu certo, não deu? A rocha não deu água? Mas foi aprovado? Não. Não estou entendendo? Então nós temos que cuidar, tomar cuidado com isso. Quando eu leio a história de Jeroboão e vejo tanta prosperidade no reinado dele, a ponto que o povo já não precisou mais ir em Jerusalém para nada. A agricultura, tudo era. Ele teve um exército belicoso para sua época. A agricultura avançou muito. E o que ele fez? Muitos ouro eles conseguiu acumular no seu reinado. Fez aliança com quase todos os países, inclusive com a Síria, que ele derrubou. Então, ele fez muitas alianças, se sentiu protegido por essas nações, mas esqueceu que a maior proteção vem de Deus. Ele fez aliança com o Egito e com a Síria. Ele chegou um momento que eles pediram ele para ser leal somente a um do império, porque a Síria estava lutando contra o Egito. O que eles fizeram? Eles ficaram em dúvida, não buscou a direção de Deus, não confiou em Deus, fez aliança com o Egito. A Síria foi lá destruir o Egito, depois destruiu eles e levou eles cativo, porque a apostasia havia tomado conta. Então, não é porque deu certo que Deus aprovou. Nós precisamos de andar de acordo com a ordem divina, com a direção de Deus. E foi isso que aconteceu no período do profeta Oséias. Eles esqueceram de Deus, abandonaram os caminhos do Senhor, entrou em apostasia total, devido a tantos pecados. Irmão, imagina uma coisa: pessoas fazer juramento em nome de Deus e não cumprir, assassinatos, derramamento de sangue por roubo, sacerdotes que não cumpria a lei, simplesmente cumpria favores para o rei, pessoas que viviam uma vida promíscua, de todo tipo de ordem de sexo ilícito, uma perversão total e falsidade, e muita bebedice. Qual o fim disso? Apostasia. Simplesmente o abandono dos caminhos do Senhor. E nesse abandono dos caminhos do Senhor veio a ira de Deus sobre a nação de Israel. Nós, Jesus, aqui, pode pregar a palavra em pecado, que ele traz o resultado quando pregado com verdade, mas estar em pecado não pode entrar no reino do céu. Isso é a realidade. Pode fazer o que for, porém, se não confessar o seu pecado, não tem direito na vida eterna com o Senhor. E, infelizmente, nós estamos vendo a época que as pessoas estão olhando resultados das coisas que ocorrem na igreja e nunca pergunta para Deus se há falta nele. Porque é como o nosso irmão Zé de Souza falou aqui, a pessoa acha que tudo deu muito certo, ele se engrandece demais. E isso é uma coisa que ocorre muito aqui na América. As igrejas das pessoas. Eu sou assembleiano, eu peço desculpa aos irmãos, porque eu sou assembleiano, nós somos ligados a convenções, é um grupo muito grande de igreja. Mas boas igrejas, irmãos, que são de pastores independentes, eles chegam a um certo ponto que parece que eles se tornam soberbos e as igrejas dele caem. Eles caem e vão degringolando que parece que nunca mais vai parar. Parece que eles estão rolando com a ribanceira que não tem fim. Então,
Quando a igreja não tem um suporte acima deles, não está debaixo de uma cobertura de líderes que possam estar ajudando eles na caminhada, sempre acontece isso. A Bíblia diz, irmão, que só tem autoridade quem é sujeito a autoridades. Irmão, lembra da passagem do centurião que chegou diante do Senhor e pediu para o Senhor somente falar uma palavra. Na verdade, ele nem falou, ele nem foi no Senhor, ele pediu um servo dele para ir lá. E falou: olha, eu não sou digno que ele entre debaixo no meu teto. Se ele disser uma palavra, o meu servo é curado. E ele diz: porque eu também sou homem sob autoridade, ou seja, eu estou sujeito a autoridades. Por isso eu digo a esse vem, ele vem, diga a aquele vai, ele vai. Por quê? Porque ele estava debaixo da autoridade. Então, por exemplo, eu sou um pastor, mas eu sou um pastor de uma congregação que tem um pastor regional acima de mim. Esse pastor regional, ele é pastor regional, mas tem um pastor presidente acima dele. O presidente tem um pastor da convenção. Esse pastor da convenção estadual tem um pastor da convenção geral. E esse pastor da convenção geral do Brasil tem um pastor da convenção geral, talvez dos países à volta dele. Até que chegou o nosso saudoso Poyong Chu, que era o pastor-geral das Assembleias de Deus, da Convenção Geral de todas as Assembleias de Deus do mundo. Mas sempre tem alguém, e esse, se fizesse uma coisa errada, estava subalterno à ordem divina, que, além de tudo, seria a pior de todas as coisas. Né? Então, nós sempre temos alguém superior a nós. E o problema da nação de Israel era esse, principalmente desses sacerdotes e do rei, é que eles não quiseram ter isso. E hoje, as igrejas, por não ter isso, chegam a um certo patamar, os pastores se acham muito dos bons e acabam tendo queda, como nosso irmão Zé de Souza falou aqui, se sentem deuses, se acham que ninguém mais pode dar ordem para eles e acabam tendo decadência por isso. Ele mostra o simbolismo que é o destaque, um dos destaques é o simbolismo do casamento de Osés, que representa o simbolismo de Deus com Israel. O casamento de Deus é a infidelidade de Israel, como nós já falamos, mas embaixo ele fala que apesar de todos os adultérios da esposa, Deus manda Osés tratá-la novamente com bondade e amor. Deus promete restaurar Israel no futuro por intermédio de sua graça. Ou seja, tudo que ela fez com ele, Deus ainda lhe mandou que recolhesse ela na casa dele e ali cuidasse dela e ficasse com ela e perdoasse ela novamente, mostrando o que Deus faria com o povo de Israel no futuro, como ele fez com a nação de Israel e ainda tem mais promessas a cumprir em cima da nação de Israel futuramente. Então, aqui se resume a apostila do pastor. Eu aconselho os irmãos a estudar o livro do profeta Oséias, a ler em casa o livro do profeta Osés, que traz lições extraordinárias. E uma das coisas, irmãos, que o profeta Osés destaca muito no livro dele é o abandono ao conhecimento de Deus. Se os irmãos abrirem Osés 4:1, lá diz assim: porque não há verdade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Se você abrir Oséias 4, versículo 6, fala assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Esse versículo também ele é bem conhecido no livro do profeta Oséias. Em Oséias 4, 6 também, a parte B fala assim: porque rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei. Então mostra que tudo o que passou sobre o povo de Israel no período de Oséias foi a falta do conhecimento de Deus. No capítulo 4, versículo 14, fala assim: o povo que não tem entendimento será arruinado. O capítulo 5, versículo 4 fala assim: o espírito de prostituição está no meio deles e não conhece o Senhor. Então, nós vemos que a falta de conhecimento de Deus fazia com que o povo vivesse uma vida promíscua, uma vida de mentira. O capítulo 6, irmão, versículo 3, fala assim: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O conhecimento de Deus, irmãos, é uma caminhada que não tem fim. Como eu já falei, a vida eterna, diz o apóstolo João, que é conhecer Jesus Cristo, seu Filho, e o Deus Pai. É algo que, por toda a eternidade, estaremos conhecendo a Deus. Por isso, o profeta Osés mostra que o conhecimento de Deus ele é uma caminhada, que nós devemos sempre, a cada dia, conhecer mais de Deus. Mas o que o povo fazia? Entrar por outros caminhos. O capítulo 6, versículo 6 fala assim: pois quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Bom, conhecer a Deus vale mais do que prestar coisas para Deus.
Porque as pessoas conseguem prestar um culto irracional. Sabe o que o apóstolo Paulo fala de apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos e santos e agradáveis, que é o vosso culto racional? É conhecer Deus. O que é racional através do culto? É um culto bíblico. Nós só fazemos um culto bíblico quando conhecemos a Deus. Isso vale mais do que dogmas, do que obedecer coisas forçadas, do que ficar debaixo de falsas promessas, quando nós preocupamos em conhecer a Deus. Isso é uma realidade que deveria estar no meio do povo. Hoje nós conhecemos um pouquinho de Bíblia e achamos que conhecemos a Deus. Nós fomos batizados com o Espírito Santo, falamos aí uma meia dúzia de línguas estranhas, ainda nos sentimos aí os mini-deus, primo de Deus, e achamos que estamos aí com moral com Deus, que estamos assim com Ele, quando na verdade não. E vamos viver nessa vida assim. Acontece um milagre na igreja, por exemplo, nós pentecostais, eu já falei uma vez, nós medimos o culto pela quantidade de barulho que ocorre nos nossos cultos. Aí nós falamos, Deus está ali. Quando, na verdade, irmão, Deus não precisa estar ali por causa do barulho. Deus está todo momento na igreja. Onde há um coração sincero buscando a Deus, Deus está lá. Se no meio da igreja, irmão, tem muitas badernas, tem pelo menos um servindo ao Senhor com coração verdadeiro, Deus está lá. O bom Zé coloca aqui que com entendimento, isso é servir a Deus com entendimento. Graça e conhecimento tem que caminhar sempre junto. Isso é uma verdade. Como diz o irmão vice-querubim da guarda, irmão Jober. Realmente tem pessoas que se sentem assim, os vice-querubim, os vice-deus, os primos de Jesus Cristo, parecendo que na verdade, que não vai que são primos de João Batista, né, que era primo de Jesus, e outras coisas assim. Então, conhecer a Deus, irmão, teria que ser a prioridade da igreja. A Bíblia nos conduz ao conhecimento de Deus. Então, a Bíblia tem que ser aplicada para que nós venhamos a conhecer a Deus. A falta de conhecimento de Deus resumiu no versículo o capítulo 4, versículo 6, que fala que o meu povo ele é destruído por falta de conhecimento. Então, a falta do conhecimento de Deus faz com que o povo é destruído. E também no capítulo 13, versículo 6 fala assim: por isso se esqueceram de mim. Então, resumindo, irmão, a falta de conhecimento fez o povo esquecer de Deus, porque o povo não conhecia Deus, o povo não sabia quem era Deus. Então, o que o povo fez? Esqueceu de Deus. É como eu já falei no livro de Juízes, no capítulo 1, fala que após morrer os anciãos e morreu Josué, depois morreu os anciãos, aquela geração que esteve presente com esses anciãos estava uma geração meia boca, já não se via a Deus de verdade. Aí, toda aquela geração morreu, a outra que veio, o escritor disse assim, e essa geração não conhecia ao Senhor. Por quê? Deus não foi transmitido para aquela geração. E se nós não cuidarmos disso, irmãos, nós não somos eternos. E a geração que vem depois de nós? Será que alguém que ficar aqui vai falar assim, essa geração não conhece ao Senhor também? Então nós temos que cuidar disso. Nós tivemos exemplos, como já falei, de pessoas que nos deixou legados para que nós viéssemos a conhecer uma boa teologia, conhecer a palavra de Deus. Então, isso tem que ocorrer com você que está aqui estudando hoje, ter esse compromisso de ser um profeta de Deus e levar o povo a conhecer a Deus. Porque se nós vivemos, irmãos, como olhando a geração como está hoje, esse desprezo dos não crentes, esses grupos que a cada dia vai surgindo de pessoas que querem denegrir e desconstruir os padrões, tanto bíblicos como os padrões éticos da sociedade. Se nós ficarmos calados diante disso, porque aqui nós vemos os profetas anunciando para a nação, eles não estavam anunciando simplesmente no templo, eles não estavam anunciando simplesmente no grupo de crentes, eles estavam anunciando para a nação. Então, esse tem que ser o nosso trabalho. Anunciar além da igreja, doutrinar a igreja a qual nós pertencemos, também anunciar esse tipo de promiscuidade, essa indiferença que o povo vive aí fora para que eles conheçam a Deus. Porque a falta de conhecimento de Deus fez com que o povo vivesse dessa maneira que eles estão vivendo hoje. Eles vivem essa forma aí como se Deus não existisse ou zombando de Deus. E Deus vai permitindo isso até uma hora que Deus puxa o tapete de muitos deles
como nós temos visto aí muitas pessoas morrendo por brincar com Deus, sendo ceifada a vida por estar brincando com Deus, e Deus vai permitindo esse tipo de coisa acontecer. Mongoló aqui conheci muito que toda hora eram arrebatados ao céu e, e estão perdidos. Isso é verdade. A volta de Cristo está esquecida das mensagens, irmãos. Essa é uma realidade. Mensagem que nunca poderia, que não pode fugir do púlpito da igreja, irmão. É a mensagem do Calvário, a mensagem do batismo com o Espírito Santo e a mensagem da volta de Cristo. Esses três tipos de mensagem não pode sair de dentro da igreja. Porque quando nós falamos de Calvário, nós temos que levar o povo a entender por que ele precisa do Calvário. Então, nós vamos falar sobre o pecado. Esse tipo de coisa não pode faltar nas igrejas. E hoje, irmão, nós estamos vendo muitas pregações aí do suposto coach, que são pregações de autoajuda. Você quer autoajuda? Eu não sou contra, não. Estou falando sério, eu não sou contra autoajuda. Compra um livro, vai para uma palestra. Agora, púlpito é lugar de falar de Deus. Púlpito é lugar de falar da Bíblia. Púlpito não é lugar, irmão, de ceder púlpito para a pessoa que entende, que quer fazer o povo ser milionário, como acho que é Pablo Marçal. Pega o Pablo Marçal, leva para um lugar, lá para o salão da igreja, outra sala que não é culto, coloque ele para dar uma palestra sobre como ser milionário. Muitos vão ficar milionários e outros não. Mas agora, você deu o púlpito para um camarada ficar falando de como ser milionário, ficar dando palestra lá no púlpito de como você ter uma vida saudável. Bom, procura um nutricionista, vai aprender como ter uma vida saudável com um nutricionista. Púlpito é lugar de falar de Deus, pregar a palavra de Deus. E o que eu estou falando, meu, o que acontece hoje em dia? Muitas igrejas cedendo púlpito para esse tipo de palhaçada, quando, na verdade, a palavra de Deus está ficando esquecida. Então, essa falta de conhecimento da palavra de Deus tem levado o povo a esquecer-se de Deus, a abandonar completamente os caminhos do Senhor. Então, o livro do profeta Osé resume com Deus chamando o povo ao arrependimento e o povo, Deus prometendo em restaurar a nação de Israel. Nosso irmão Zé de Souza coloca aqui, né, tudo que leva o povo à sua responsabilidade quanto à sua salvação, não pregam mais. Isso é uma verdade, as pessoas não estão preocupando com isso, porque salvação, irmão, requer renúncia, e renúncia requer autoridade para falar dela. E muitas pessoas não estão querendo ter essa autoridade para poder falar de renúncia. Então, o livro do profeta Osés, irmão, termina mostrando isso, que o povo, Deus prometeu restaurar a nação de Israel. Então, nós terminamos o profeta Osés. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para acrescentar? Concernente ao profeta Oséias? Se não, irmão, pega o livro do profeta Osés, estuda ele, lê-lo, porque você vai ver coisas maravilhosas nesse profeta, além simplesmente de que ele casou com a prostituta, como eu já disse, que muitas pessoas conhecem essa parte. Isso aí, renúncia requer realmente, irmão, sacrifício. E a pessoa tem que mudar muita coisa na vida dele para poder seguir o caminho do Senhor. Uma das coisas que Jesus falou: quem quiser vir a mim, renuncie-se a si mesmo, como nosso irmão colocou aqui, e tome a sua cruz. O interessante é que Jesus estava falando ali, irmãos, não era para o ímpio, não era para crente, hein? Era para um grupo de pessoas que andava atrás dele. Então, aquele grupo de pessoas que estava atrás, andando atrás de Jesus, foi para quem ele disse. Já era um povo, como podemos dizer, o povo da congregação que Jesus tinha ali, que ele disse que eles precisavam de tomar a cruz. Então, às vezes, na igreja, esse evangelho da cruz, tanto a cruz de Cristo como a nossa, já não está sendo pregado mais. O irmão coloca aqui que ele recorda ao sair do culto, com mensagem na mente, procurando ter como mudar nisso ou naquilo. É como os puritanos faziam, diz a história dos puritanos, que eu já li, eles contam que quando o sermão era pregado de manhã, eles passavam na hora do almoço conversando em casa a respeito do sermão, passava a tarde com amigos, um período de oração, depois eles falavam novamente do que foi pregado. Hoje se prega, ao sair da porta, as pessoas não sabem nem onde foi lido. Você pergunta assim, onde que o pregador leu hoje? Ah, não sei, não me lembro. Primeiro, que eles nem abrem a Bíblia. Segundo, que
eu não aguento isso, eu tô falando sério. Eu já falei, irmão, eu sou da antiga. Eu não gosto desse negócio de versículo bíblico na televisão da igreja, no telão. Para mim, crente tem que carregar isso aqui, Bíblia de papel. Eu não tenho nada contra quem usa o seu dispositivo eletrônico. Às vezes, algumas pessoas têm mais facilidade. Eu sou daquele que faço esboço no papel, eu não consigo fazer esboço. Eu tenho aqui meu iPad, tem computador, tem telefone, mas eu não dou conta de fazer esse negócio ali. Para mim, tem que ter o um papel ali. Aí eu sinto que eu estou com esboço no papel. E meu esboço é só um esqueleto bem pequeno mesmo, então eu não tenho muita preocupação. Mas para mim, a Bíblia formato papel, eu acho bem melhor, por exemplo. A pessoa fala, mas o da televisão seria para o não crente. Eu acho lindo quando você pega a sua Bíblia, abre no local que o pregador mandou, entrega na mão do não crente e mostra para ele, assim como era antigamente. Isso é maravilhoso fazer isso. Só que, amém, as pessoas querem colocar ok, mas essa falta de uma das pessoas manusear a Bíblia leva o povo a ficar preguiçoso, o povo não abre mais a Bíblia, o povo não presta atenção. O que o povo presta mais atenção, os irmãos podem reparar, em pregação são as frases de efeito que o pregador fala no momento e empolga o povo. Então eles prestam atenção aqui, ou algumas histórias aleatórias que o pregador parece que ficou sem mensagem e colocou no meio ali da pregação dele, algumas histórias cômicas que leva o povo a sorrir, e essas coisas, irmão. Eu não sou contra você colocar um testemunho, um pedaço de testemunho na sua mensagem, contar uma ilustração, mas que isso encaixe na sua mensagem, mas que isso só faz parte para ilustrar a doutrina que você está pregando. E nunca isso venha à atenção dos seus ouvintes. A ilustração que você contou e não a Bíblia. A Bíblia tem que ser o ponto principal. E se nós não fizermos assim, nós não vamos ter uma igreja que está preparada para a batalha. É como dizer, você acabou a bateria, não tem como usar a espada. Realmente, imagina se o iPad dele estraga na hora. Ou o telefone, cadê o esboço? Aí vai falar que Deus falou até aquele momento e não tem mais nada para falar? Moisés de Souza é precavido. Aí, por exemplo, o iPad acabou e fala, misericórdia, cadê minha mensagem? Então, é complicado. Realmente, se acabar a bateria, ele está perdido ali no púlpito. Aí vai falar, né, como Zé de Souza, que é o inimigo se levantando. Não foi realmente a falta de preparo, é o inimigo. Vai acusar o diabo de novo. Então, irmão, vamos lá no livro do profeta Joel. O livro do profeta Joel, irmãos, é um livro pequeno. Ele contém 3 capítulos na nossa Bíblia que nós usamos, dentro do cano hebraico. Né? O cano hebraico, somente no período dos primeiros séculos, ele não era dividido em capítulos e nem em versículos. Porém, alguns estudiosos da Bíblia sugerem que a Bíblia católica, principalmente a Bíblia de Jerusalém, o livro do profeta Joel é dividido em 4 capítulos, mas não tem alteração de nada, simplesmente dividido o capítulo 3 em 2 capítulos. Eles alegam que, olhando pelo cano hebraico e pela Septuaginta, ele oferece uma melhor compreensão se dividir o capítulo em 4. Para nós não faz diferença nenhuma, porque para os primeiros leitores do livro de Joel não fez, porque não tinha capítulo, então isso não muda para nós. Mas o livro do profeta Joel, nossa Bíblia, contém 3 capítulos, e esses 3 capítulos são bem ricos no seu conteúdo profético. E o profeta Joel, o seu nome significa Jeová é Deus. A palavra Jeová, irmãos, é uma palavra grega, não uma palavra hebraica. Hoje, no hebraico moderno, eles falam uma palavra um pouco parecida, que é Yehová, mas por isso que existe alguns hinos que traz Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Aí eles misturam grego com hebraico, eu não sei o que eles arrumam nesses hinos, mas Jeová é a tradução da palavra Yahweh ou do tetragrama para o grego. Quando eles fizeram a tradução da Septuaginta, trouxeram a palavra Jeová, que na verdade seria Jeová, que também no grego não tem J. Porém, hoje no hebraico moderno, eles utilizam a palavra Yehová, simplesmente utilizando da Septuaginta. Seria o Senhor é Deus ou Jeová é Deus. O profeta Joel também, irmãos, é destacado como filho de Petuel. Como o profeta Joel não é citado em outras partes da Bíblia, nós não sabemos
situar qual foi o período. O pastor coloca algumas coisas aqui, que é suposições que pode ser que ele profetizou no reinado de Joás. Quase todos acreditam nisso, pelo fato que Joás tinha apenas 8 anos de idade quando ele assumiu o trono. E ele foi criado pelo sacerdote Joiada. Quando você observa o livro do profeta Joel, ele pronuncia muito a mensagem direcionada aos sacerdotes, e não a rei, e nem tampouco ao povo, e sim ao sacerdote. Implicando que, como o sacerdote era tutor do rei Joiada, pela idade dele, ele se ocupava com as coisas do reino. Então, a profecia de Joel foi dirigida ao sacerdote, se caso o profeta Joel profetizou no período do rei Joás, essa é a razão que ele direcionou-se aos sacerdotes. Porque quando você observa, não é pecado dos sacerdotes. Existia pecado dos sacerdotes nas profecias deles, mas nem tudo era por causa dos pecados dos sacerdotes. Tinha alguma coisa a ver com o governo. Por haver coisas com o governo, se supõe isso. Então, ele pode ter profetizado no período de 835 antes de Cristo, que seria o período que o rei Joás reinou sobre Israel. Porque quando você estuda os profetas e você situa qual é o rei que está ao trono, você consegue saber qual foi o período que ele profetizou. No caso do profeta Joel, quando você abre, não mostra quem estava no trono. Então, isso dificulta saber a data exata que o profeta Joel profetizou. Por motivo divino, isso não está na Bíblia, porque o interessante era passar a mensagem que o profeta tinha que passar, tanto para o povo da época, como pela sua presciência para nos dias de hoje, conseguimos tirar aplicações para a nossa vida do profeta Joel. O profeta Joel, irmãos, o aspecto histórico que o pastor Gal fala, a região havia sofrido uma intensa destruição por uma grande praga de gafanhotos que devastou o país, seguindo de uma seca severa, que trouxeram morte e desespero ao povo. Tanto pessoas como animais estavam morrendo. Joel usa esse acontecimento como símbolo para pelo grande e terrível dia do Senhor, que acontecerá no futuro. Diante dessa crise, conclamamos a todos para o arrependimento. O profeta Joel, quando ele inicia o seu livro, se você observar, eu costumo dizer que ele parece esses escritores de filme, de uma maneira muito gráfica. Ele descreve ali a maneira dos gafanhotos, a invasão desses gafanhotos sobre a terra de Israel e a devastação que ele fez. Ele escreve aquilo de uma maneira magnífica, que parece que você consegue ver o que aconteceu no período que ocorreu isso. E esse período que ele está narrando não era um período presente, foi um período que já havia acontecido. E era de conhecimento do profeta Joel, nós não sabemos se ele viveu aquele período, que a agricultura de Israel, que era a maior fonte de renda de Israel, veio à decadência devido a essa praga de gafanhoto, possivelmente por punição divina. Esses gafanhotos foram, conforme a própria Bíblia fala, que ele era um exército de Deus, foram otorgados por Deus para punir o povo de Israel em algum período da nação por haver pecado contra Deus, a nação de Judá. E nesse período, o profeta Joel, ao lembrar de uma nação que viria, possivelmente a Babilônia, que viria sobre o povo de Israel, ele faz menção dessa devastação que havia ocorrido tempos antes, que essa devastação dos gafanhotos, que ocorreu tempos antes, estaria acontecendo o mesmo quando Israel fosse invadida pelos caldeus, invadida pela Babilônia. Então, ele mostra essa situação que ocorreu sobre Israel. Como eu falei, irmãos, o profeta Joel, ele profetizou a respeito desses gafanhotos. É, esse negócio dos gafanhotos aqui chega a ser engraçado. Nos anos 80, foi lançado muitos livros, o período que a teologia da libertação estava bem aflorada no Brasil e aqui na América. Foi lançado vários livros em relação à teologia de libertação, principalmente como tendo base principal o dízimo, que o dízimo era uma das maiores proteção contra algumas setas satânicas. E nesse período eles criaram um livro do profeta Joel, uma interpretação muito forçada no capítulo 1 dos gafanhotos, falando que o gafanhoto é demônio.
Quantos aqui já ouviu falar que Deus repreendeu o devorador, que é um demônio que come as suas finanças? Faz assim com a mão. Ninguém não? Irmãos, o gafanhoto lá o devorador de Malaquias, como o de Joel, é um gafanhoto, só um bicho mesmo, um inseto, não é demônio, não. Eles usam isso para pedir dízimo, irmão. Para fazer terrorismo no povo. Não é demônio, é um Não, bicho mesmo. devorador é demônio. Isso, devorador não Não é é o demônio. gafanhoto. Por Gafanhoto é exemplo, outro. o que eles dois pegam, é os dois que eles pegam que lá fala do migrador, cortador, devorador e destruidor. O destruidor, eles falam que é aquele anjo destruidor que passou no Egito matando os primogênitos. Bom, aquele anjo era da parte de Deus, não era um demônio. Foi um anjo ordenado por Deus, um anjo divino que, como eu já falei, não coloca o caráter de Deus em dúvida e passou lá e matou todos os primogênitos do Egito e era um anjo de Deus, não era um demônio, a primeira coisa. Então, já entra em contradição. Aí eles alegam que são 4 classes de demônios. Inclusive, irmãos, eu confesso aos irmãos, quando eu li esse livrinho a primeira vez, eu me encantei. Me encantei, eu falei, esse pastor é muito bom. Esse camarada é o melhor do mundo. E eu não conhecia nada de exegese. Eu já havia aprendido que o devorador de Malaquias era um demônio bruto mesmo, que chegava e devorava tudo que você tinha. E peguei pelo profeta Joel ali, li aquele livrinho, é um livrinho pequeno, li ele 2 vezes. Fiquei encantado, eu fiquei tão encantado que eu falei, não, vou ler esse livro de novo. E foi passando o tempo, na época eu converti na igreja, Assembleia de Deus muito, como diz, muito fogo, muita libertação, e fui juntar com os grupos de jovens que viviam em várias igrejas, colhendo um pouco aqui, um pouco ali, e eu fui aprendendo um pouco de cada coisa. Até que depois, graças a Deus, eu aprendi realmente que não era, não culpa os jovens, mas sim os líderes que escreveram o livro, que eles escreveram com o intuito de amedrontar o povo e fazer como nosso irmão o Wilson falou, arrancar dinheiro do povo. Esse livrinho, irmão, ficou famoso no Brasil. Se você procurar, você acha Os 4 Gafanhotos de Joel, que é o nome do livro. Interpreta sobre 4 classes de demônios. Isso ganhou muita força no período do G12, que veio também se adaptando essas questões dos gafanhotos de Joel como sendo demônios. Isso ganhou um espaço muito grande no Brasil na época. Usa sempre o demônio para coagir e para não esclarecer. Eles coagem o povo usando o nome do demônio e não esclarece nada. Então, o livro do profeta Joel, irmãos, os gafanhotos, eles são gafanhotos, são insetos. O Insetos gafanhoto. ainda cuja a culinária de Israel era comestível. Eu não sei o que se tem para comer num gafanhoto, que inclusive algum povo asiático come gafanhoto até hoje. Eu não sei como. O que tem para Eles comer lá, fritam, mas. pastor. Hã? Eles fritam o gafanhoto. Frita e come aquele negócio com Lacosta caipira, como diz o irmão Zé de Souza. Eles fritam aquilo com casca e tudo, parece que é uma barata que você está comendo. Com casca, mas come. O povo de Israel, na época, os irmãos olhando na lei levítica, fazia parte da culinária da dieta religiosa do povo de Israel. O próprio João Batista comia gafanhoto e chupava a tâmara, que é mel silvestre. E então, esses gafanhotos, irmãos, são literalmente insetos. Nós não sabemos se são 4 espécies de insetos, de gafanhoto, ou se são 4 estágios dos gafanhotos. A boa parte dos teólogos alega que são 4 estágios, que eram chamados de gafanhoto. A maneira que eles iam desenvolvendo até chegar a ser o conhecido na Bíblia, me parece que da tradução corrigida, como destruidor. Na Bíblia atualizada, me parece que eles se São apresentam. Batista, pastor, comia gafanhoto. João Batista, sim, que fala assim: o gafanhoto cortador comeu, o gafanhoto migrador, o que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o migrador comeu o devorador, e o que deixou o devorador comeu o destruidor. Isso aqui realmente é um prato cheio para poder. E olha o que eu li desse livrinho, que eles falavam o seguinte: que cada um dos demônios ia comer uma parte. Aí no versículo 7 fala assim: ó, fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra
e seus sarmentos se fizeram brancos. Aqui eles falavam o seguinte: depois que acontece isso tudo na vida da pessoa, que esses demônios arrancam tudo da pessoa, eles vêm ao suicídio, que fala que cortou a árvore e lançou por terra. O versículo 7 fechando o pensamento dos teólogos que querem enganar o povo, que depois que eles perdem tudo, eles vêm a se suicidar. Irmãos, Jó perdeu tudo, e nem por isso foi um demônio que arrancou dele. E vou ser sincero com os irmãos, a maioria das pessoas que tem essa teoria da libertação baseada nesse negócio de devorador e demônio, eu creio que os irmãos já leram em algum livro que fala que Jó cometeu alguma coisa, por isso que ele perdeu tudo. Que Jó estava em pecado. Eu já vi falar que Jó perdeu tudo porque os filhos dele viviam na festa, na farra, por isso que ele perdeu tudo. Já ouvi falar que Jó perdeu tudo porque ele temia. Irmãos, eu temo um monte de coisa e por isso vai me acontecer. Por exemplo, quantos aqui não temem perder a salvação? Por isso você vai perder? Volta a entender? Então isso não existe. Que lá tem fala, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Outros já falam, irmão, não tem parte nenhuma na Bíblia que fala que Jó não era dizimista. Primeiro, dízimo, na época de Jó, não era registrado como padrão de ordem divina. Primeira coisa, o dízimo entrou na lei com Moisés. Se Jó viveu antes de Moisés, não servia para Jó. Outra coisa, Jó não era judeu, irmãos. A lei mosaica servia para judeus. Jó era gentil, da terra de Uz. Nem existia judeu na época ainda. O povo hebreu nem estava formado. Possivelmente Jó viveu no período de Isaac e Jacó. Então, talvez ele pôde ter conhecido Abraão ainda novo. Talvez. Mas é comprovado que ele viveu nesse período. Então, não há possibilidade de Jó ter passado o que passou por não ser dizimista, pelo fato de não ser judeu, não enquadrar na lei judaica, e por a lei judaica ainda não está escrita. Então já lança por terra o tipo de conhecimento errado desse teólogo. Segundo, dízimo não protege bem de ninguém. O que protege o bem de uma pessoa, primeiro, é ele organizar os bens dele, a primeira coisa. Segundo, é ele administrar os bens dele direito. É isso que protege. E, claro, ele tem que estar sempre dependendo de Deus, como Jó fazia. Jó deixou claro que tudo que sobreveio sobre ele foi a mão do Deus Todo-Poderoso que permitiu. Irmãos, o diabo só age onde Deus permite. Martim Lutero dizia que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele não faz nada que Deus não permite. Existe uma linha judaica que acredita que o diabo é simplesmente um executor dos planos maus de Deus. É claro que isso é uma teologia errada, mas é para os irmãos entender como era o pensamento judaico em relação ao diabo. E o diabo, no pensamento judaico, ele não tinha poder de fazer nada, a não ser se Deus otorgar. Quem escreveu o livro de Jó foi muito claro nisso, que ele precisou de permissão divina para agir como ele agiu. E Jó, em momento nenhum, falou assim: o diabo me fez isso, o diabo me fez aquilo. Em todas as falas de Jó, ele fala: a mão do Todo-Poderoso veio sobre mim. Deus me permitiu foi passar isso. Quando Ana não podia ter filho, o que ela disse? Deus me impediu de ter filhos. Ela não atribuiu o diabo. Ela sabia que o diabo não podia impedir que ela viesse a ter filho. É Deus que permitiu. Então, o pensamento judaico veterotestamentário estava relacionado que Deus estava sempre no controle de todas as coisas. E hoje não pode ser diferente. Então, nós vamos pegar esse tipo de pensamento que esses teólogos pegam para poder amedrontar o povo, não. Então, irmãos, ali é um inseto, literalmente. Eram gafanhotos que veio, atacou a maior fonte de renda do povo de Israel na época, levando eles à decadência financeira naquele período. Então, o profeta Joel, vendo isso, ele traz ao conhecimento do povo que aquilo que ocorreu no passado iria também ocorrer no futuro, devido o povo estar andando longe do Senhor. Devido o povo ter abandonado os caminhos do Senhor, estar caminhando na desobediência, Deus estaria permitindo que esse povo fosse levado cativo à Babilônia, pelo fato da desobediência. Então, não tem a ver com nada com demônios. Aqui ele mostra o esboço do livro. Ele, como eu já falei, fala da previsão do dia do Senhor. Aqueles gafanhotos eram para prevenir o povo do grande dia da ira de Deus, que dia do Senhor está relacionado com a ira de Deus sobre o povo de Israel.
Dia de Cristo é relacionado com a vinda de Cristo. Já dia do Senhor, o livro do profeta Joel, do profeta Amós, chega até a falar: por que vocês desejam o dia do Senhor? Porque eles imaginavam que o dia do Senhor era o dia da ira de Deus sobre os ímpios, e não sobre eles, porque eles achavam que nós somos o povo escolhido, então não tem ira de Deus sobre nós. Aí o profeta Amós chega a exortar o povo de Israel que porque eles desejavam tanto o dia da ira de Deus, o dia do Senhor, esse dia do dia do Senhor, sendo que o dia do Senhor viria sob grande ira sobre eles. E eles estavam achando que o dia do Senhor era só sobre os ímpios, vivendo uma forma enganada. Aí ele fala do chamado ao arrependimento, no capítulo 2, ele exorta o povo a se arrepender, a buscar ao Senhor. Isso ele exorta os sacerdotes. Ele mostra que os sacerdotes eles faziam uma cerimônia muito bonita na época. Rasgar as vestes e jogar pó sobre a cabeça e cinza. Aí ele fala: olha, vocês têm que rasgar o coração. Não é rasgar as vestes, é teatro. É muito mais fácil rasgar as vestes, né? É pegar ali um terno, até pode ser caro ali na frente, rasgar ele, jogar cinza na cabeça. Fica um rapaz, por exemplo, aí no Instagram aí, segundo ele tá no monte, aí ele pega uma bacia cheia de terra e coloca na cabeça e joga a terra sobre o corpo. Outro deita no barro e volta e fala que é homem de Deus por causa disso. Isso é teatro, moço. Isso é teatro. Para mim é tanto teatro que eles estão fazendo e gravando e colocando aí na rede social. Então, para mim é mais teatro ainda. O verdadeiro é o que está no coração. Deus conhece o que está em nosso coração. A Bíblia fala que Deus sonda os corações. E realmente é um caso para rir mesmo, irmão, porque o camarada vai lá, joga cinza na cabeça, deita no barro e fala que isso é arrependimento. Isso não é arrependimento. O profeta Joel deixa claro. Eu já vi, irmão, eu não tenho nada contra. Eu já vi muitas pessoas hoje vestir pano de saco, voltando ao período do Velho Testamento, vestindo pano de saco e proclamando longos jejuns, supostamente. É claro que o jejum faz parte da vida do cristão, mas achando que esse tipo de coisa vai mudar se ele não mudar por dentro. Os fariseus jejuavam, irmão. Jejuavam e eles ficavam muito tempo de jejum. Nem a cara eles gostavam de lavar. Jesus não falava que era para mostrar que ele estava jejuando. Eles queriam deixar bem claro: estou jejuando, tá vendo ele? Eu estou jejuando. Então, a pessoa vai lá e veste pano de saco, joga cinza na cabeça, faz todo aquele teatro para se mostrar uma pessoa quebrantada quando Deus está olhando do céu e sabe que ele não é. Sabe que ele não é quebrantado. Quem é quebrantado, irmão, não demonstra. Ele não precisa demonstrar, as pessoas vê nele. Vê que ele é quebrantado, vê que ele consegue se derreter diante do Senhor, vê que ele sabe quando ele precisa de arrepender, ele consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Então, o profeta Joel, ele repreende, ele chama o povo ao arrependimento, e principalmente os sacerdotes. E ele fala com eles que eles precisavam de arrependimento verdadeiro, de mudança de verdade na vida, e não de teatro. Teatro é muito fácil. Teatro é uma facilidade muito grande de apresentar um estereotipo que não é aquilo. Todos nós conseguimos fazer cara de alegre quando estamos tristes. E conseguimos fazer cara de triste ou de bravo quando, na verdade, não estamos nem aí com nada que está acontecendo à nossa volta. Simplesmente você pode fazer uma cara de bravo porque você não quer assunto com quem está à sua volta. Essa é a verdade. Imagina um monte de mulher casada, irmão, que dá uma de brava só para o marido não chamar a atenção dela, alguma coisa que ela fez. Tem um monte, cara. O marido fica com medo, se eu falar alguma coisa com o negócio, ficar feio dentro de casa. Vão esperar e acaba deixando aquilo lá e passa. Isso é normal acontecer. Bom, nós vamos parar por aqui, mas na semana que vem eu vou continuar o livro do profeta Joel, que esse capítulo 2 de Joel ele é um capítulo muito bom para ser explorado, porque além do arrependimento, ele fala da precisão rápida que o povo de Deus tem que ter com a obra de Deus e com essa mudança de vida. Ele apresenta muitas coisas ali que nos mostra o quanto Deus quer que as coisas mudem rápido, tanto naquele período como hoje, para que as coisas de Deus funcionem. O livro do profeta Joel é um livro pequeno, mas estudado assim de maneira minuciosa, nós aprendemos muita coisa. Nós vemos a grandeza de Deus nesse livro de uma maneira extraordinária. A descida do Espírito Santo, o arrependimento do povo, a mudança de caráter do povo, a ira de Deus que virá no futuro. Então, nós vemos pontos escatológicos aqui que já se cumpriu e outros que irão cumprir entre a nação de Israel e com o povo de Deus nos dias de hoje.
vamos parar por aqui. Nós paramos no esboço do livro. Na próxima aula, nós continuamos. É teatro e representar aquilo que eu não sou na vida real. Isso é uma verdade, irmão. É a pessoa. E isso tem acontecido, irmãos. Isso tem acontecido. Eu vejo isso muito, principalmente nas redes sociais. Hoje, tudo virou motivo de postar em redes sociais. Hoje em dia, as pessoas estão orando de madrugada e estão fazendo live para poder postar. Eu não consigo entender o que é isso, mas, segundo eles, isso é evangelho. Isso não é evangelho, onde as pessoas estão se promovendo em cima de tantas coisas. Albert Einstein disse que a tecnologia avançaria, que os homens ficariam imbecis. E eu tenho que concordar com o saudoso Albert Einstein, que o povo realmente ficou imbecil. Nosso irmão Job mostrou bem claro, isso é autopromoção. Irmãos, nós não precisamos disso. Existiu pessoas na Bíblia que nós nem sabemos nome, que fez coisas magníficas na Bíblia. Uma delas que eu até estou preparando um sermão para pregar é a jovem que indicou o profeta Eliseu para que Naamã fosse curado. Nós nem sabemos o nome dessa menina. Nós nem sabemos o nome dela. E outros na Bíblia que teve nome, que teve o seu nome oculto e que fez coisas extraordinárias na história do povo de Deus. Então, nós não precisamos nos preocupar com isso. Quem quer servir a Deus de verdade, que seja no anonimato, mas vai servir a Deus de verdade. Nós pedimos nosso irmão Jonatas para poder estar agradecendo ao Senhor para nós. E na próxima aula continuaremos. Quero pedir aos irmãos que façam os exercícios. Deixa eu pegar aqui para poder indicar para os irmãos mais ou menos qual o exercício. Então tá aqui, profetas menores. Vocês fazem da página 21 até a página. Bom, na verdade, eu acho que dá para fazer o exercício todo. Tem pouco exercício para fazer. Os irmãos. Não, pode fazer até a página de número 28. Aí fica. É que, na verdade, dá para fazer tudo, irmão, porque tem muita página aí. Os irmãos podem fazer todo o Já está pronto. exercício. Pode fazer todo o exercício, que é pouco exercício. Mas aí pode fazer o seguinte: nós temos 7 aulas. Na terceira aula, eu corrijo todos os exercícios, que dá tempo dos irmãos estudar, para na 7ª aula nós fazemos a prova. Então, os irmãos vão ter a próxima aula e a outra aula para poder a Pastor, gente não sabe o que corrigir. é? Pastor, aí vai ficar muita coisa para estudar, não é melhor corrigir depressa, que aí a gente já estuda logo. Mas os irmãos não fizeram, todos fizeram, só a irmã que fez, eu acho. Não, mas Mas aí quem você que fez corrige todos os pelo menos exercícios? um bocado, corrige um bocado, que a gente vai estudando. Que vai ficar muita coisa para estudar só em 3 semanas. Tem 3 muita coisa semanas? para estudar, não é brinquedo, não. Não, são 7 semanas, irmã. Tem muita coisa para estudar. Os Pois irmãos é, estão precisando de. mas se o senhor corrigir pelo menos 2, a gente vai estudando e sabendo que está certo, né? Então tá ok. Os irmãos fazem o exercício até na página de número de 21 até a. Pode ser até a 28, que aí eu corrijo com os irmãos na próxima aula. Tudo bem? Até a 28, dá para os irmãos fazer tranquilo? É porque aqui é muita coisa para estudar, pastor. Então vamos lá, chamada. Nossa irmã Jennifer. Ai, Irmão Jonathan. Irmão José de Souza. Presente. Presente. Souza. Irmão Jober. Tô aqui. Amém. Irmã Leidiane. presente. Irmão Rodney. Irmã Terezinha.
Presente. Irmão Wellington hoje precisou faltar. Irmão Wilson, Presente. irmão Zandro. Amém. Presente. Então, na próxima aula nós corrigimos o exercício. Mas se os irmãos puderem, faça todo o exercício, irmãos. Faça todo o exercício e com isso você já vai estudando também, fazendo os exercícios. Nós corrigimos na próxima aula. Nosso irmão João agradece ao Senhor por nós. Amém. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, por esta aula de hoje. E assim, Senhor Jesus, continua abençoando o evangelista Cléber, nosso professor, também ao pastor Luiz Prestes, a Deus, continua guardando também a cada aluno, nos dá uma noite tranquila, debaixo da tua potente mão, Senhor, nos guardando, e também uma semana abençoada, de livramento, saúde, no corpo, na alma, no espírito, e que a tua boa mão esteja com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito para a glória de Deus Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos. Todos tenham uma excelente noite. Amém. Todos ficam na paz. Boa noite a todos. Amém. Obrigada. Boa noite a todos.